estamos recebendo hoje a Rúbia, psicóloga especialista em saúde mental, que atuou por mais de 10 anos na área de gestão de pessoas com foco em capacitação de lideranças e hoje atua pelo SESI com palestras e desenvolvimento de projetos de saúde mental para as empresas. Rúbia, seja muito bem-vinda. Oi, Amanda, obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui hoje falando desse tema aí tão importante que é a saúde mental. Temática importante, né? Tão em alta, mas o termo saúde mental, né? Que diz respeito à forma como a gente reage, como que o nosso cérebro reage aos estímulos, né? Aos nossos desafios, à nossa vivência do dia a dia e a forma como a gente harmoniza nossas ideias e emoções. Emoção essa, né, que desde tristeza ou felicidade fazem parte da vida e a forma de equilibrar essas emoções e essa reação é que traz essa qualidade de saúde mental, né? Não é negligenciar, negar, mas sim a forma de harmonizar. Não tem a ver necessariamente com ter a ausência de algum transtorno mental ou doença, né? Mas sim essa harmonização. Mas isso é o nosso dia a dia, né? Cada um é muito individual, né? É o cérebro de cada um fazendo a leitura do mundo, a leitura do que é realidade, ou os pensamentos ali, às vezes trazendo aquilo que não é tão real assim, né? Mas como é que isso acontece, esse conjunto de indivíduo, qual o olhar da psicologia para o ambiente corporativo? Vamos lá, Amanda. O ambiente corporativo, ele é um dos espaços, né, onde a pessoa permeia aí na sua vida social e um dos mais importantes também, né? Afinal, o ambiente de trabalho é onde a gente entrega aquilo que a gente tem de melhor e, de fato, a gente também se sente pertencente, né, a um local, a um grupo dentro do ambiente profissional. Então, nós sempre trazemos o olhar de que o trabalho ele é uma extensão da pessoa e hoje a gente não divide mais, né, vida pessoal e vida profissional. Então, por isso é tão importante também que as empresas tenham a consciência de transformar o ambiente em um lugar saudável para ajudar esse colaborador a fazer a melhor entrega que ele pode fazer. Certo. E o ambiente saudável, né? Ele perpassa por quais ações, algumas ações que as empresas podem favorecer, estamular, né? Ou acolher para que converse com a qualidade da saúde mental dos seus colaboradores. Com certeza. Trago até como exemplo, né, o que hoje nós como SESI praticamos, que são várias frentes de atuação que a empresa tem. E o que eu vejo como importante trazer? Existem níveis de maturidade de cada empresa que precisam ser olhados quando a gente faz um direcionamento de como tratar o tema. Então, hoje é um cuidado que nós temos quando a gente inicia um trabalho de entender qual é a realidade daquela empresa, qual é a necessidade daqueles colaboradores e sim a maturidade da empresa também para direcionar a melhor ação. Mas de um modo mais geral, o que eu posso trazer, né? A gente tem um ponto bem importante, para não dizer primordial, que é um olhar para a liderança dentro da empresa. Então, hoje são pontos focais que têm uma importância gigantesca no resultado, mas também no desenvolvimento das pessoas. Então, se fosse escolher assim uma primeira ação que a empresa pode fazer relacionado a isso, eu direcionaria para a liderança. E um segundo ponto que eu vejo como importante é falar sobre o tema. Hoje é algo que às vezes as empresas negligenciam um pouco, até por receio de como que isso vai se desdobrar, né? Se eu falar sobre o tema, será que eu não vou estar levantando questões que eu poderia evitar? E pelo contrário, quando a gente fala sobre o tema, quando a gente coloca ele na mesa, aí sim a gente consegue desdobrar, entender as necessidades e adequar o ambiente àquele colaborador. Acho que é encontrar a moderação, do sair do calado e também não falar só disso, porque 30%, né, as estatísticas nos trazem, né, Rúbia, 30% da população mundial sofre de algum tipo de transtorno, né, mental, algum tipo de transtorno. Claro que a gente estava falando sobre a saúde mental e sobre a qualidade do equilíbrio, mas o desequilíbrio, pensamentos disfuncionais, emoções que têm gatilho que não entendo o porquê, né? Então essas disfunções, elas favorecem sim a instalação daí de um quadro de transtorno, né? Com certeza, Amanda. E agora trazendo números, já que você trouxe ali o 30%, de fato é algo preocupante,
Quando nós olhamos para os números aqui no nosso país, nós temos no ranking mundial o Brasil como o primeiro país em nível de ansiedade. Isso é bem preocupante. Nós somos, né, segundo a OMS, o segundo país em índices de estresse e quinto em índices de depressão. Então, são dados muito preocupantes para nós, né, porque é um tema importante. E, por outro lado, a gente vê um aumento também do uso de medicação relacionada à saúde mental. Nos últimos 2 anos, tivemos aí em torno de 18% de aumento de uso tanto de antidepressivos quanto de ansiolíticos. E isso é algo que a gente precisa parar e pensar, porque tem impactos na sociedade como um todo. Quando a gente vai para o ambiente de trabalho, nós temos aí hoje como a terceira maior causa de afastamento dentro do ambiente de trabalho as questões relacionadas à saúde mental. E se a gente faz um histórico dos últimos anos, a gente tem um aumento aí de 38%. Então, isso nos traz uma informação de que precisamos olhar, né, para essa frente, a gente precisa agir, algo precisa ser feito, mas trago um ponto que também vejo como importante, que é a questão do preconceito, né? Isso nós temos hoje na sociedade, mas a gente tem muito forte dentro das empresas também, pelo receio do colaborador de trazer uma questão relacionada à saúde mental para dentro da empresa. Você acha que o receio que ele tem é de ser rotulado, ou muitas vezes o receio que ele tem, às vezes, é a falta do próprio entendimento do quão é grave ou não a sua situação, porque fala-se muito sobre saúde mental, né? Mas assim, de maneira bem prática, trazendo para mim, tá, quando que eu sei que eu tô triste e não é uma depressão? Que tristeza faz parte das nossas emoções como ser humano, sim, né? Então, você acha que tem a ver com o rótulo, ou com também as pessoas ainda não, por mais que se fala muito, mas ainda não se tem assim um conhecimento que dê uma atitude? Não, peraí, hoje eu só não estou bem. Mas o que eu vou fazer então? Qual é os meus meios? Qual recurso eu vou utilizar para passar por esse período? E depois eu tô em alta de novo. Na prática, Amanda, eu vejo as duas coisas, né? Como eu permeio muito hoje dentro das empresas, eu percebo que ainda existe uma falta de informação, embora a gente já tenha evoluído muito, né? As mídias sociais nos ajudam muito a levar a informação, mas ainda a gente tem um caminho longo para percorrer, no sentido até da pessoa não se sentir mal ou fraca com aquele sentimento. Porque ainda tem muito forte a questão de eu não estar bem emocionalmente, estar ligado a uma fraqueza, a uma falta de habilidade minha de lidar com isso, e aí eu também acabo escondendo. Então essa é uma frente que acontece muito. E o rótulo, ele vem no caminho do cuidado que a pessoa tem de não trazer isso para dentro da empresa e colocar o seu emprego em risco. Então o meu ambiente de trabalho é o espaço onde eu vou para produzir. E se eu não estou apto para isso, o meu emprego está em risco. Então eu vejo muito isso dentro das empresas, de as pessoas não falarem ou terem receio, né, de trazer alguma situação por medo do que pode acontecer. E olha que interessante, quando a gente faz o trabalho, né, de desenvolvimento dentro das empresas, a nossa primeira ação é um trabalho de sensibilização sobre o tema. Então a gente começa falando sobre, né, trazendo a informação. E aí a gente abre o canal de comunicação, mostra que é um trabalho sério, que a gente está ali para ajudar aquele colaborador. E o que nos traz um dado muito interessante é que quando a gente começa os atendimentos clínicos, que é uma das frentes que a gente atua, o índice de adesão é muito alto. Então isso nos dá uma notícia de que as pessoas estão precisando de ajuda, elas só precisam do canal. E aí a gente oferece isso e vê que elas vêm até nós para que a gente possa ajudá-las. Interessante, a operacionalização da solução. Vocês estão lá entregando dentro das empresas, né, essa possibilidade, esse serviço, porque a gente sabe que muitas pessoas acham que o fato só de reconhecer é suficiente. Eu estou um pouco desequilibrada, talvez eu esteja com algum transtorno mental. Pronto, reconheci. Mas não, esse é o primeiro passo, né? Porque é curioso, porque a saúde mental ela tem esses aspectos tão diferentes do demais partes do corpo, né? A gente faz um corte, está sangrando, enquanto a gente não resolve o sangramento, a gente não para de tentar encontrar uma solução. Na saúde mental não é visível, né?
Isso mesmo. Ele não é visível. Eu até trago sempre um exemplo, Amanda, assim, né? Pegando o ambiente corporativo. Se um colaborador chega com um atestado, com um braço quebrado, a gente vê, né, que ele não está bem, ele está impossibilitado para o trabalho. Se esse mesmo colaborador chega com um atestado de depressão, sempre fica aquela dúvida, né? Será que ele está mesmo doente? Porque não é algo visível. E às vezes tem a questão do rótulo no sentido de a pessoa vir bem vestida, chega sorrindo, ela cumprimenta, né? Então tem um estigma por trás daquela dúvida se algo que não é visível de fato acontece. Então isso também tem a ver com a preocupação das pessoas de falarem sobre isso, porque o outro não está vendo e às vezes pode achar que é coisa da cabeça dela, né? Então, quando a gente convive com pessoas próximas da gente, né, que passam por situações relacionadas à saúde mental, e isso hoje não está difícil de acontecer, né? Quem não conhece alguém que está com alguma questão relacionada à ansiedade, depressão, isso traz mais realidade, né? Mais tom de realidade a gente vê que acontece e que de fato a gente precisa buscar ajuda a partir disso. E por onde começar então, Rúbia? Vamos trazer aqui para os nossos ouvintes que estão acompanhando, né, esse podcast de maneira bem prática, assim, fácil, acessível, que é o nosso compromisso aqui, né, de trazer essas informações. Por onde que eu começo, tanto numa autogestão, quanto também a questão de solicitar auxílio? Vamos lá. O primeiro passo, Amanda, que eu vejo é o autoconhecimento, né? Eu preciso me conhecer, entender aquilo como eu sou, aquilo que faz sentido para mim, para eu saber o que está disfuncional ali, né? O que de repente não está legal. E reconhecer isso, ele parte de saber o que é o meu natural e o que está fugindo dali. Então, acho que esse é o primeiro passo de reconhecimento e o segundo é buscar ajuda, né? E encontrar alguém que possa te apoiar. E hoje, como SESI, nós vemos que a empresa ela é um canal muito forte para essa busca de ajuda. Porque muitas vezes a gente está falando de pessoas que não têm acesso à saúde mental, às vezes por uma questão financeira, às vezes por desconhecimento. E o fato de a gente levar para dentro da empresa essa possibilidade, isso transpõe os muros da empresa também. Eu gosto, né, de compartilhar uma história que eu vivenciei na prática, que foi quando a gente entregou um workshop de saúde mental para um grupo de alta liderança da empresa e ao final um dos líderes nos procurou e sinalizou que ele estava em vias de separação com a esposa, porque o casamento não estava legal, e através das informações que ele recebeu, ele entendeu que a esposa estava com sinais e sintomas de depressão. E ele levou isso, né, o conhecimento que ele obteve ali para fora e deu um andamento ali na ajuda para essa pessoa também. Então, eu percebo que o papel que uma empresa tem, né, em fornecer saúde mental, em fomentar esse tema, ele tem impacto social também, né? Então, vai muito além de um trabalho, vai para a sociedade como um todo o benefício. Com certeza, né? O pensamento é algo muito poderoso, né? E eu costumo dizer, pensar sobre o que está pensando, né? Porque tem pensamentos que são inevitáveis, eles vêm, mas não necessariamente a gente precisa acolher todos eles, né? Até mesmo porque tem alguns que conversam com a realidade, tem outros que não, né? E às vezes nos levam para distorcer algumas coisas, onde acaba desencadeando aí uma série de conflitos, né? Pessoais, interpessoal, enfim. Então, esse autoconhecimento. Para esse autoconhecimento é importante ter um repertório também, né, Rúbia? Assim, as pessoas compreenderem mais sobre o ser humano, né? O que é normal, o que não é normal, o que é um gatilho para mim, né? Essa minha reação, se analisar também, né? Que a gente tem uma certa facilidade às vezes de analisar o próximo. Nossa, como ele é estourado, como ele é nervoso, como ele não é comunicativo, como ele fica triste com facilidade. Mas e eu, né? O eu, o que é o meu normal, né? O que eu vejo muito, Amanda, assim, as pessoas estão no piloto automático, né? Então elas não se percebem. E aí a gente acaba tornando coisas que não são naturais, a gente torna natural e acha que está tudo certo.
Um exemplo, né? Quando a gente está nas empresas e ouve um pouquinho esses colaboradores. Eu sinto dor de cabeça todo dia, mas é normal, é que eu vou dormir tarde, eu estou tomando muito café, e aí a gente vai achando as desculpas, né? Então, esse não se perceber também é algo da rotina que está muito comum, a gente anda muito conectado, né? A gente não se desconecta do mundo para se conectar consigo mesmo, e isso tem impactos, né? E é de uma forma geral, a gente vê isso na sociedade, e é algo que a gente precisa ter consciência para parar e fazer. Porque enquanto a gente deixar o piloto automático tomar conta, a gente vai continuar no mesmo processo. E aí, voltando à questão do corporativo, da liderança que você pontuou, o líder aí, então, ele tem essa responsabilidade de, além de se autoconhecer, autogerir, saber, né, os seus pontos fortes, seus pontos a melhorar e saber qual é o normal dele, né? E ele também tem essa missão, digamos assim, de poder acompanhar ao seu derredor e entender quais sinais são esses de que está havendo um desequilíbrio, né? E que pode acarretar em algum transtorno, né? Em alguma patologia. Isso mesmo, Amanda, bem importante a tua fala, porque quando a gente olha para a liderança dentro de uma empresa, ela tem um papel importante e muitas vezes esse grupo ele acha que ele não pode fraquejar, né? Ele não pode falhar. Então, quando a gente fala do autocuidado desse líder, ele é o primeiro passo, né? Vamos pensar, se eu não cuido de mim, eu não estou bem para cuidar do outro. Eu sempre dou o exemplo de quando a gente anda de avião, né? Que se tiver uma situação de risco, a gente coloca a máscara de oxigênio primeiro na gente, para depois atender uma outra pessoa. E é essa analogia que a gente leva para o líder no sentido de que ele se autoconheça primeiro, se entenda e cuide de si para poder cuidar do outro. Então, essa é a primeira fase. E depois a gente qualifica ele também justamente para identificar esses sinais e sintomas, não que ele vá fazer qualquer diagnóstico, né, ou atender aquela pessoa, mas para que ele possa acolher, para que ele possa fazer um primeiro atendimento, entender que de repente uma falta de produtividade, uma falta de resultado pode ter alguma coisa por trás e essa sensibilidade, esse cuidado, né, com o colaborador faz toda a diferença muitas vezes para que uma pessoa busque ajuda e consiga fazer o processo de tratamento dela em tempo hábil. Porque o quanto antes a gente identifica uma situação, mais rápido é o processo de melhora. Então, dentro da empresa, se o líder percebe isso, ele consegue ajudar também que isso aconteça de forma mais rápida. Certo, capacitá-lo, né? Que ele pode sim falar sobre esse tema. Isso. Né? Porque é um tema que quando eu não quero tocar nele, né? Ele fica ali omisso à situação e a gente sabe que a tendência, como você falou, é aumentar o dano. Exato. E muitas vezes ele não quer falar do tema, Amanda, porque ele não sabe. Ele não tem conhecimento, ele tem receio sobre o tema. E aí aquela questão, se eu não sei, eu me afasto para que aquilo não afete o meu dia a dia. Mas é como a gente colocar uma sujeirinha embaixo do tapete. Ela vai ficar lá e em algum momento ela vem, né? Então a gente trabalha muito forte essa sensibilização de entender que é preciso falar sobre o tema. Então a gente ajuda este grupo, que é um grupo estratégico dentro da empresa, a estar preparado para lidar com isso. Então a gente tem ferramentas, a gente tem instrumentos, a gente direciona para que ele saiba receber, acolher, o que falar, como direcionar, que são os primeiros passos ali para que a pessoa se sinta acolhida e de fato ela consiga buscar uma ajuda mais efetiva, uma ajuda especializada. Nós citamos aqui o líder, né? Trouxemos ele, chamamos ele a responsabilidade, né? Para ser um grande monitor também de sinais e sintomas sobre possíveis desequilíbrios e até transtorno. Mas o líder, ele tem uma responsabilidade junto à empresa de resultado, né? E aí, como é que faz para equilibrar, né? Eu ser, às vezes, complacente, né? Ter que ser mais flexível, mas eu tenho algo que eu preciso entregar hoje, nesse horário. Essa é a pergunta que a gente mais escuta, Amanda, do líder, né? Eu entendi tudo que vocês trouxeram, é importante, mas eu também preciso entregar resultado. Então, nós temos um olhar hoje dentro do nosso trabalho que uma frente de atuação é o cuidado com o negócio. A gente também entende que precisa ter uma sustentabilidade, né, para que o negócio vá adiante e as pessoas também tenham o seu resultado. Então, o trabalho que a gente faz com esse líder é de ajudá-lo a estabelecer uma relação de confiança com essa equipe.
para que de fato eles se sintam à vontade para trazer as situações que estão acontecendo, para colocarem exatamente, né, o que está pegando que ela não consegue entregar aquele resultado e que esse líder esteja preparado também para direcionar a partir daquilo que está acontecendo. Então a gente tem uma preocupação em levar ferramentas, levar coisas práticas que eles possam utilizar no dia a dia e saber como trabalhar um ambiente saudável, ter a questão da segurança psicológica, que a pessoa possa, né, mostrar quem ela é, dizer o que ela sente e esse líder saiba como conduzir. Então esse é um ponto assim essencial do trabalho que a gente faz hoje e te digo assim pela minha experiência que é o que mais brilha o olho desse líder, por entender que de fato a gente consegue unir resultados e pessoas. Sim, toda uma questão de ferramentas, técnicas para que ele desenvolva essa competência, essa habilidade. Exato. Que é possível sim desenvolver. Com certeza, com toda certeza. Certo. E também práticas agora. Vamos falar um pouquinho mais na prática para quem está nos acompanhando, chegou até aqui. Muito obrigada pela audiência. Uma mensagem que eu gosto muito de colocar, Amanda, é que nós sejamos a nossa prioridade. Muitas vezes a gente não faz esse papel, a gente coloca todas as outras pessoas e outras ações na nossa frente, a gente não cuida da gente mesmo. Então é algo simples, mas que dá muito resultado, é olhar para si. Quando eu falo nisso, é no sentido do cuidado com a saúde de modo integral, tanto mental quanto física. E aí eu trago de forma prática um tripézinho que todos conhecem, que é sono, alimentação e atividade física, para deixar o nosso corpo preparado. E aliado a isso, a gente também entrar com outros mini hábitos que nós chamamos, que são pequenas ações diárias, mas que vão nos ajudar muito. Então tem a questão de repente, buscar um hobby, algo que eu gosto de fazer, ter uma prática de leitura, fazer uma meditação, estar com pessoas que eu gosto, que me fazem bem e começar aos pouquinhos. Porque muitas vezes vem a resposta, eu não tenho tempo, né? Minha agenda já está preenchida. Então a nossa orientação é sempre... Comece pequeno, né? Faça 15 minutinhos por dia, 10 minutinhos, mas faça, porque isso vai se tornando um hábito e aos poucos você vai estar se sentindo melhor. E a dica principal, do meu ponto de vista, é a desconexão do mundo tecnológico por alguma parte do dia, né? Então a gente precisa sim fazer esse movimento e quando eu desconecto da tecnologia do mundo lá fora, eu me conecto comigo. E nessa conexão eu consigo trabalhar a manutenção da minha saúde mental. Perfeito, muito obrigada. Obrigada pelas colocações, obrigada pelo bate-papo tão esclarecedor. A gente fez aqui um giro rápido, né? Do indivíduo para o corporativo, para o líder, voltamos para o individual também e conseguimos aqui entregar um conteúdo que é um resumão, mas também um direcionamento, né? Por onde começar e... espero que tenha sido muito produtivo, muito proveitoso. Tenho certeza que foi, para mim foi muito bom. Foi um prazer te conhecer. Muito obrigada pela tua disponibilidade. Eu agradeço também e fico à disposição. Muito obrigada pela tua audiência. Continue nos acompanhando pelas redes sociais, pelo canal do YouTube e também pelo Instagram, no @SaúdeACIB. Lembrando que esse podcast é uma realização do Núcleo da Saúde da Associação Empresarial e você, empresário do ramo da saúde, venha participar conosco do Núcleo. Sua empresa será muito bem-vinda e você com certeza fará toda a diferença em nosso meio. Até lá, pessoal!